Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos por tua palavra, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder e que o Senhor venha nos edificando nessa noite. Sê conosco, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando, Jonas recebeu uma ordem de pregar para os ninivitas, resolveu fugir da presença de Deus. Deus mandou uma enorme tempestade. E aí, com uma série de fatos, a tripulação do navio vem a conhecer a Deus. E aí, eles lançam Jonas no mar. Assim que Jonas é lançado no mar, o que acontece? Vamos voltar no versículo anterior, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Até aqui. O que acontece? Veja, o livro de Jonas é muito criticado justamente por causa desse texto aqui. Que as pessoas falam como que um homem poderia permanecer 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Primeira coisa importante, Jesus, quando fala de Jonas, ele fala de um sinal. Sinal é milagre. Então eu não tenho como explicar, sem ser no campo do milagre, o que aconteceu com Jonas. Isso daqui foi um milagre da parte de Deus. Outro detalhe, preparou Deus um peixe. Normalmente o pessoal fala que é baleia. Não é essa a palavra usada aqui. Nós não sabemos se é baleia. Inclusive tem alguma dificuldade de uma pessoa permanecer dentro de uma baleia, sem se ferir. Então a maneira correta de você explicar o que aconteceu aqui é bem simples. Foi um milagre, foi um sinal. Simples assim. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, o mesmo Deus que fez o sol regredir, e ao regredir o universo inteiro amarrado regrediu junto, é campo do milagre. E não se discute esse tipo de coisa. Existem situações na Bíblia que a Bíblia fala, simplesmente eu creio. Da mesma maneira que você crê hoje, que se você vier a conhecer a sepultura, o seu corpo vai apodrecer na sepultura e você um dia vai ressuscitar num corpo glorificado para passar a eternidade juntamente com Deus. É o mesmo milagre. Essa é a natureza do nosso Deus. Amém? Aí agora vamos voltar ao capítulo 2, versículo 2. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém? Veja que interessante. Jonas aqui, nesse capítulo, vai mostrar um grande conhecimento do livro de Salmos. O que acontece? Toda essa oração que ele vai fazer aqui, é toda ela baseada em Salmos. Por que isso é importante? Esse daqui é um livro usado na teologia da oração. Eu não posso apresentar minhas orações de qualquer maneira a Deus. E a teologia da oração me ensina, entre outras coisas, que eu devo orar baseado em cima das verdades da palavra. Baseado em território firme. É o que Jonas vai fazer daqui para frente. E quando ele usa esse termo aqui, sepultura, não é que Jonas estava morto, tá? Isso daqui é um termo tirado da literatura dos Salmos. Ele estava numa situação gravíssima, dentro de um enorme peixe, no fundo do mar.
Nós não sabemos, gente, não tinha luz. Nós não sabemos como ele respirou. Provavelmente ele ficou sem comer. Então esse termo, à beira da sepultura me livraste, da sepultura, isso aí é literatura pura dos salmos. Os salmistas eram repetitivos em falar, me livraste da sepultura, me livraste da morte. É o que Jonas está fazendo aqui. Por quê? E agora eu vou corrigir uma visão que muitas pessoas têm uma visão errada. Muitas pessoas acham que o peixe foi um castigo para Jonas. Só que se Deus não tivesse enviado o peixe, Jonas morreria afogado no meio daquela tempestade. O peixe foi misericórdia de Deus. O único detalhe é que muitas vezes, dentro da sua misericórdia, Deus expõe a nossa realidade, Deus expõe nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes, quando Deus se achega a nós, uma das primeiras coisas que ele reflete é a nossa pecaminosidade, é a nossa perdição e a nossa incapacidade de agradá-lo através das nossas próprias obras. Porque o ser humano é pecador, o ser humano é corrompido. E é necessário que a graça de Deus venha, capacitando ele a realizar qualquer tipo de obra. Então eu tenho que entender que o peixe foi uma misericórdia de Deus. Jonas iria morrer. Quando Jonas falou para ser lançado ao mar, ele sabia que havia um peixe? Não. O texto não fala nada. Ele sabia o seguinte, eu vou morrer. Porque se eu for lançado no meio dessa tempestade, eu morro. Só que na sua misericórdia, Deus resolve intervir, porque ele já tinha todo um plano, já tinha todo um concerto com Jonas, e ele envia o peixe para salvar a vida de Jonas. O peixe aqui mostra a misericórdia de Deus. Eu pergunto, o que Jonas merecia como profeta desobedecendo a Deus? Eu respondo, merecia punição. Entre outras coisas, morte. Porém, Deus, na sua soberania, resolve salvar Jonas. Resolve resgatar Jonas da morte. E mesmo Jonas pecando gravemente contra a vontade de Deus, Deus ainda vai usar Jonas. Mais ou menos é o que ele fez conosco. Nós estávamos condenados, perdidos em nossos pecados, perdidos em nossas transgressões. Deus não somente nos salvou, como também nos capacita para sermos seus filhos e vivemos uma vida piedosa, recheada de boas obras para Deus. O que a gente vê em Jonas aqui é a mesma coisa que acontece conosco. No caso de Jonas foi o peixe. No nosso caso foi a graça de Deus nos alcançando na salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Até aqui. Olha que interessante. Nos estudos que eu faço antes da preparação da palavra, um dos comentaristas comentava o seguinte, que tem intérprete que acha que é a baleia cachalote que foi usada para resgatar Jonas. É possível? Sim. Só que o que é difícil explicar é o seguinte, essa abelha cachalote, ela alcança altas profundidades que o ser humano não poderia por si só alcançar essas profundidades. Nesse versículo a gente vê que isso aqui é confirmado. Jonas não só foi parar no ventre do peixe, Jonas fez um enorme passeio no ventre desse peixe. E a descrição dele, lógico, aqui ele fez um poema. Esse poema foi escrito depois que ele saiu do peixe.
Isso daqui foi escrito calmamente. O Espírito Santo deu a forma. O Espírito Santo deu as palavras. O Espírito Santo deu a organização do texto para ficar bonito desse jeito. Mas a experiência de Jonas no coração daquele peixe não foi bolinha. E ele sabia exatamente aonde ele estava. Provavelmente, por um discernimento vindo da parte de Deus, ele percebeu a situação difícil que ele estava. Simplesmente, sem a proteção daquele peixe, acabou Jonas. É só ver o que aconteceu com aquele pequeno submarino aí há uns meses atrás. O submarino implodiu, não se achou ninguém. É a mesma situação, só que aqui, quem garante é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos avançar, versículo 4. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha que interessante. Jonas aqui ele fala o seguinte, olha, eu estou lançado dos teus olhos. Quer dizer, quando ele se afastou do Senhor, ele se apartou dos olhos do Senhor. Lembra que Jonas queria fugir da presença de Deus? Só que aqui ele faz um resumo do que aconteceu com ele. Fala, olha, eu fugi. Mas eu fui alcançado pela tua salvação. Como? Eu vou voltar a ver o teu templo. Nós temos que lembrar que aqui é uma cultura judaica. Todo serviço a Deus era feito no templo. Então, quando Jonas fala, voltarei a ver o teu templo, o que ele falava? Eu vou ir lá, eu vou fazer sacrifícios, eu vou cantar salmos, eu vou adorar o meu Deus. Eu vou fazer tudo que a lei de Moisés manda. Então, Jonas, interessante, aqui ele fala, olha, eu me apartei. Mas a minha confiança agora é na redenção e na misericórdia do meu Deus. Já pensou se Deus fosse nos lançar fora cada vez que nós erramos? Já pensou se eu fosse perder minha salvação a cada pecado? Vou falar da minha vida. Se cada vez que eu pequei na minha vida cristã, eu fosse perder minha salvação, o meu nome lá no livro da vida ia estar tudo riscado. Tem gente que pensa, pequei, Deus risca o nome. Me consertei, Deus escreve de novo, volta o nome. Agora olha para trás, olha quantas vezes você pecou contra o Senhor. Não funciona assim. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. É Ele que garante a vida em Cristo. Ah, pastor, que bom, então eu posso pecar. Paulo fala que nós não devemos fazer assim, porque tem gente que vai falar, não, então se eu posso pecar, eu vou pecar para que tenha mais graça, perdoando os meus pecados. Não é assim que funciona. A marca do salvo, a marca daquele que tem segurança de salvação, uma das marcas dele é buscar a vida de santidade. Sabe por que eu não peco? Porque eu quero agradar a Deus. Eu não peco porque eu tenho temor de Deus. Eu não peco porque, embora o meu pecado possa ser perdoado, não existe pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Entendeu? Eu sei que aquele pecado traz consequências. E muitas delas são graves. Algumas delas podendo representar até a enfermidade física e até a morte. Então, aquele que nasce de novo, ele foi chamado, ele foi eleito para viver uma vida santa, uma vida consagrada, de busca ao Senhor. Para isso que nós fomos eleitos. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha que interessante, mais ou menos o que Jonas está querendo dizer é o seguinte, olha, aqui no fundo do mar só existe perdição. Até as algas que esse peixe comeu estão enroladas aqui em cima de mim. Imagina a situação do profeta. Na barriga de um peixe, no fundo do mar, sem saber o que vai acontecer.
Então a fotografia que ele tem é o seguinte: nossa, eu vou morrer. Se Deus não colocar a mão, eu vou morrer. Isso me lembra o dia do nosso novo nascimento. Quando você realmente enxergou o que Deus fez, você automaticamente enxergou também a perdição, enxergou também o inferno. E você entendeu, se Deus não pôr a mão, esse é o meu destino. Sem retorno. Pela eternidade. Quando você enxerga a perdição, a eternidade sem Deus, só resta um caminho: se agarrar a Jesus. Lembra que o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça de Deus sobre esse pecado e o pecador, e do juízo sobre o pecador. Por isso que o verdadeiro evangelho tem que ser pregado corretamente. Que nós estávamos perdidos em transgressões, apartados de Deus. Porém a boa nova é que Deus muito nos amou e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o evangelho. Essa história, Jesus te ama, Deus tem sonho para você. Sabe aqueles papo furado? Isso aí é conversa mole para boi dormir. Isso aí não é evangelho. Entendeu? Isso é palavra para encher a igreja. Isso é palavra de um falso evangelho. Falso evangelho gera falso crente. Falso crente vai para o inferno. Esse é o resultado do falso evangelho. As más teologias destroem vidas. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Olha que interessante. Aqui, Jeremias cita, por exemplo, o Salmo 9. A gente sabe que isso aqui é uma figura poética, porque como dentro de um peixe, Jonas ia aí na fundação da terra. Não tem como. Mas ele está querendo falar sobre a questão da sepultura. Quando as pessoas são enterradas aonde? Na terra. O próprio Jesus falou, da mesma maneira que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa é a figura que Jesus nos dá. Isso daqui é linguagem hebraica. Entendeu? Isso daqui é um símbolo. É algo assim. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Olha que interessante, né? Deixa eu tomar um golinho de água. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, a gente só lembra de Deus quando a coisa está feia. A gente só lembra de Deus quando a angústia chega. Infelizmente, a gente só se volta para Deus, como eu falo, quando o bicho pega. É o que aconteceu aqui com Jonas. É a mesma coisa. O que ele fala? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Olha que mudança. Jonas recebe uma ordem de Deus, desce para Jope, vai para o barco e tenta fugir do Senhor. Arrogante, independente e desobediente. Correto? Aí, como eu costumo dizer, a chibata comeu no lombo, o chicote comeu nas costas. O que aconteceu? Quebrantou. Engraçado, né? Quando eu olho para a minha vida, e quando eu olho para a vida de alguns irmãos, basta a chibata comer no lombo, aí você vê o que é crente quebrantado. Aí você vê o que é arrependimento, aí você vê o que é ir para a igreja. Eu fico imaginando como foi quando Ananias e Safira foram fulminados pelo Espírito Santo em Atos 5. Fulminados, porque mentiram ao Espírito Santo. Eu fico imaginando
Como é que foram as reuniões da igreja nos 2 meses seguintes? Vou te responder o quadro que eu vejo. A turma saía pela janela da igreja, de tanta gente. Porque a hora que a turma se depara com o poder de Deus, com aquilo que ele pode fazer, e a hora que Deus vem com o juízo sobre sua igreja, como o apóstolo Pedro fala, aí você vê o que é arrependimento. Aí você começa a ver o que é santidade. A pergunta é, e só nós podemos responder para nós mesmos, até quando você vai ficar nessa lenga-lenga, enrolando com Deus, e sendo quebrantado, aí dói, conserta, aí desvia, aí é quebrantado de novo, aí conserta. Sabe, parece uma onda de rádio, hora está lá em cima, hora está aqui embaixo, hora está lá em cima, hora está aqui embaixo. Não precisa ser assim, não é para ser assim. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em você, passa a ser um só com o seu Espírito. Ele é a fonte de todo o poder para vivermos uma vida santa, pura e agradável ao Senhor. O problema é que você não quer ser governado pelo Espírito Santo. Nós queremos ser governados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas paixões carnais. Aí o que acontece? Vai parar no fundo do mar, dentro do grande peixe. Com uma peruca bonita de alga. E com aquele cheiro super agradável de ventre de peixe. Deve ser muito bom, né? O peixe fermentando. Bem agradável. Entendeu? Gente, não precisa ser assim. Jonas aqui está nos mostrando. Ele era um profeta, era um herói nacional, alguém que ouvia Deus diretamente. E ele incorreu no mesmo erro. Pagou um preço caro. Experimentou a glória de Deus, experimentou a misericórdia de Deus. Mas esse Deus, na sua soberania, resolve não resgatar. Nós vemos várias pessoas na Bíblia que Deus não resgatou. Ao contrário, ele entregou elas a elas mesmas. E elas mergulharam em pecados. Te dou vários exemplos. Por exemplo, o rei Saul. Por exemplo, Nabal, marido da esposa de Davi, Abigail, primeiro marido de Abigail. Dou, por exemplo, os homens de Romanos 1, que não deram glória ao Deus do céu e Deus entregou eles às próprias paixões e concupiscências. Para quê? Para ser punido. Já pensou se em vez de Deus nos eleger e nos escolher para sermos seus filhos lá na eternidade passada, ele simplesmente falava, não, o irmão João e o irmão Júlio, eu vou respeitar a liberdade de escolha deles. Nossa, que Deus democrático. Isso, eles vão para o inferno. Porque a escolha deles é me desobedecer e ir para o inferno. Já pensou se Deus tivesse feito isso com você, Claudio? Já pensou, Ana Lisbel? Deus poderia ter feito. Ele não tem obrigação de salvar. Ele não tinha obrigação nenhuma de salvar Jonas. Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Simplesmente, se Deus não intervisse na nossa vida, e tem gente que fica reclamando da própria vida, tem gente que fica falando, nossa, essa minha vida tá louca, culpando Deus até pela sua vida, acaba esquecendo que quem escreveu sua vida foi Deus, na sua soberania. E num determinado momento, ele tinha dia e hora marcada para te salvar, para te resgatar. E se ele não tivesse feito isso, talvez nem aqui você estivesse hoje. E vamos supor que você estivesse vivo. O seu destino seria o inferno, o lago de fogo, pela eternidade. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. É uma obra da sua misericórdia, do seu amor. A nossa geração humanista, com a mente cheia de Revolução Francesa, de filosofias mundanas, anticristãs, a nossa geração acha que Deus tem obrigação de nos salvar.
Deus não tem obrigação de nada. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele só faz o que Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é luz, porque Ele é misericordioso. Então, antes de você reclamar da vida que você vive, lembra. Quem colocou as palavras dessa vida num livro foi Deus. O livro dos viventes. A sua vida foi escrita por Deus. E ela tinha dia e hora marcada para a sua redenção. Só por isso a gente já deveria andar de uma maneira muito mais séria com Deus, muito mais comprometida. Lembra que no Novo Testamento fala, antes temei aquele que pode destruir, foi Jesus que falou isso, agora eu lembrei, que pode destruir não só o corpo, mas pode, além de destruir o corpo, lançar o teu ser no fogo eterno, a perdição. Então, assim, coração agradecido a Deus, como a gente vê Jonas aqui, é o correto. A minha questão comigo, é com vocês, e com vocês, é que eu acho que a gente não precisa sofrer tanto. Não precisa ser casco tão duro para chegar nesse ponto aqui. Isso aqui é um exemplo para nos inspirar a andar de uma maneira mais correta, mais tranquila, com mais temor de Deus. Amém? Vamos avançar. Versículo 8. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Deixa eu explicar o que são falsas vaidades. Falsas vaidades são os ídolos. Isso aqui é uma literatura de salmo. Inclusive, existem algumas traduções que falam, aqui no lugar de falsas vaidades, usa o termo ídolo. Que Jonas está nos explicando. A falsa religião manda para o inferno. Então, essa história, muitos de nós aqui fomos criados. Todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Todos são filhos de Deus. Quem já ouviu isso? As duas são mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus. E só é filho de Deus aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Só isso. Percebe como esse discurso de Jonas é profundamente teológico na salvação? Gente, entrou pelo caminho falso. Nós estávamos no caminho falso. Mas o Espírito Santo veio e abriu nossos olhos. E nos resgatou. Amém? Versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois... Não, deixa que o 10 eu vou ler depois. Gente, o que Jonas está falando aqui? Primeiro, que ele vai continuar servindo a Deus de todo o seu coração. Segundo, entenda, não foi você que se salvou. Do Senhor vem a salvação. Pastor, mas eu criei com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha emoção. Lógico que você creu, meu irmão, você não é um robô, você não é um boneco. Mas você só pôde fazer isso por causa que numa ação completa de Deus, você nasceu de novo. E a consequência de nascer de novo é amar o Senhor. Infelizmente, no Brasil, tem muita gente que acha que ele se salvou. E tem muita gente que acha que pode agradar a Deus através de boas obras. E tem muita gente que acha que pode comprar a vaga no céu. Sendo bonzinho, fazendo um monte de coisa. Não pode, isso é abominação. Deus não divide glória. Mas o que você precisa entender é que quem vive a vida cristã é você. Vou dar um exemplo bem prático. Quem trouxe você no culto aqui hoje foi Deus. Amém? Ah, que bom. Pela graça dele. Agora eu pergunto,
Você veio flutuando, teve um arrebatamento de sentido, ficou meio besta e apareceu aqui? Não. No horário certo, você tomou um banho, colocou uma roupa, entrou no carro e veio para a igreja. Por quê? Porque você quis, você fez uma escolha. Mas a questão aqui não é sua escolha, a questão é que foi Deus, pela sua graça, que capacitou você a fazer essa escolha. Esse é o doce equilíbrio de Deus. É como o trilho de um trem. De um lado está o mover de Deus na história, o poder dele se manifestando. Do outro lado está a responsabilidade humana. Esse trilho de Deus é a soberania de Deus. Aonde que vai dar? Na eternidade. Só que os dois nunca se tocam. Mas um está amarrado no outro. A sua vontade, as suas escolhas. Uma vez eu vi um exemplo do reverendo Augusto Nicodemos, gostei muito. Que a pessoa estava para sair, é uma ilustração, tá? Isso aí não está na Bíblia. A pessoa estava para sair de casa e pensou, nossa Senhor, que camisa que eu ponho? Aí Deus colocou no coração da pessoa, escolha, você tem tantas. Aí a pessoa foi lá, escolheu uma camisa azul, coisa mais linda, botou uma gravata, coisa mais linda. Aí Deus olhou lá de cima e falou, nossa filho, ficou bom, era exatamente essa que eu tinha para você por hoje. Essa é a graça de Deus. Nós vivemos a vida com toda a nossa força, com toda a nossa paixão, com todo o nosso compromisso. Mas tudo que nós fazemos é capacitado por Deus. E é Ele que assegura o resultado das coisas. Do Senhor vem a salvação. Gente, isso daqui é teologia de salvação. Você vai ver muita gente falando, quando eu me salvei, essa frase é muito comum. O correto é o seguinte, quando o Senhor me salvou, entendeu? Mas é que a pessoa não para pensar que foi Deus que a salvou. Apesar que eu conheço muitos irmãos queridos de outras igrejas, que às vezes não têm uma teologia tão encorpada, mas você chega de bate-pronto nele, quem te salvou? Foi Deus, cruz credo. A maioria dos irmãos que eu conheço nascido de novo, sabe que foi Deus. Sabe que foi uma obra de Deus. Sabe que foi um milagre. Porque ele tem o Espírito Santo. Pastor, mas e a boa teologia? A boa teologia tem o seu lugar, mas ela não pode encontrar a verdade do Espírito Santo que salva, independente da nossa cultura, independente do nosso saber, independente da nossa inteligência. Mediante a sua graça, que ele faz isso. Amém? E aí vamos ler o 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Até aqui, caminho de volta, reverteu. O interessante é o termo aqui, vomitou. Aí eu estava vendo, eu acho que foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele estava falando o seguinte, ele falou, nossa, vocês já pensaram na indigestão desse peixe? Estava com 3 dias com o negócio na barriga, sem digerir. Lógico, é uma piada, para dar uma quebrada e tal. Mas é uma situação que a gente pensa. Por isso até que provavelmente Deus criou em especial esse peixe. E essa frase, Deus falou ao peixe, reforça isso. Eu creio, na minha humildade, né? Eu creio que Deus preparou esse peixe foi criado de maneira excepcional por Deus. É um palpite meu, não é relevante. Mas o interessante é que o peixe vomita, Jonas. A gente só vomita aquilo que dá nojo, que dá asco. Tipo, não era para Jonas estar ali. O peixe só fez aquilo de engolir Jonas para cumprir o seu papel na vontade de Deus. É muito interessante esse termo. A palavra não está solta aqui. Sabe, lógico, eu não vou criar uma teologia aqui falando, olha, Deus está com nojo de você,
Deus não sei o quê, eu acho que é esticar demais o texto. Mas que é algo curioso que você pensa que até o peixe vomitou Jonas. Foi dar uma de duro, foi querer fugir de Deus. Além de ter virado comida de peixe, voltou no mesmo lugar. Imagina o cheirinho, irmãos. Imagina que delícia cruzar Jonas na praia. Como é que ele devia estar? Eu já vi umas pregações esquisitas falando disso, nada a ver. Só estava pintando uma foto para ser pitoresco. Amém? Agora, olha que interessante. A gente fala, nossa Deus, Jonas foi tratado. Foi. Mas nos próximos capítulos nós vamos ver que o tratamento de Deus ainda não tinha acabado. É lixa grossa, lixa média, lixa fina, esmerilhadeira, massa de polir número 2, massa de polir número 3, massa de polir número 1. Da mesma maneira somos nós. Deus vai lixando, lixando, lixando. Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja, primeiro, os ensinos das tribulações. Isso daqui é uma teologia muito difícil de engolir. Mas existe uma teologia bíblica da tribulação, do sofrimento. As tribulações nos aproximam de Deus. As lutas nos aproximam de Deus. Vários e vários homens da Bíblia, da igreja, quando passaram por lutas, cresceram absurdamente na fé. Isso daí é uma marca. Agora eu vejo que de uma maneira graciosa, estou falando pela minha vida, se Deus fosse aplicar a pressão que Ele tinha que aplicar em cima de mim, Ele tinha que apertar muito mais. Porém, Deus é bondoso, Ele sabe aquilo que eu aguento, Ele sabe como lidar. E de glória em glória, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Tenta parar para pensar, se Deus colocasse metade da pressão que colocou em cima de Jonas sobre a sua vida. Tenta parar para pensar os heróis da fé que a gente vê tendo um sofrimento enorme. Eu conheço a história de missionários que na viagem para o Brasil perdeu a família inteira. E o camarada não desistiu, ele continuou firme na obra. Eu olho hoje, numa boa. Eu acho que eu sou frágil demais. Porque Deus nem aperta. Sabe? Nunca fui sujeito a nada tão forte assim. Ninguém aqui foi sujeito a isso. Quando a gente vê as histórias, quando a gente vê os irmãos. E assim, ninguém é tão consagrado assim. Ninguém é o apóstolo Paulo, o retorno. Não, ao contrário. A grande maioria vive uma vida até abaixo da mediocridade. Já pensou se Deus fosse colocar essa pressão? Qualquer pressãozinha que Deus coloca, eu já faço o biquinho e falo que vou sair da igreja. Na primeira pressão, a pessoa está brava com Deus. Eu não podia fazer isso. Que é o pirulito. Atitude de criança. Entendeu? Qualquer pressãozinha que vem na vida, a pessoa se desespera. Eu não acredito. Como que Deus deixou acontecer isso? Eu vinha na igreja todo dia. Só faltava subir a escadaria de joelho. Já viram pessoa que quando dá um problema se arranca os cabelos, bate o desespero? Como que Deus deixou? Aí se pergunta, nossa, o que está acontecendo? Atrasei 2 dias minha conta de luz.
Pneu do meu carro rasgou porque eu encostei na calçada. Ah, bom, pensei que era um câncer na cabeça, que você tinha 2 meses de vida. Entendeu? Pensei que seu filho estava com uma doença terminal. E não há dinheiro do mundo que comprasse o tratamento. Percebe? Qualquer coisa a gente já se revolta com Deus. Agora, vou te falar o que é correto. Eu acho muito bom e muito saudável. Antes que Deus seja obrigado a nos apertar através das circunstâncias da vida, que a gente já venha dando resposta antes. Já venha avançando antes, é muito melhor. Entendeu? Mas quando você tiver uma situação de tribulação, lembra, primeiro, é ali que Deus está muito próximo de você. Segundo, aquela tribulação, ela foi autorizada por Deus para você se aproximar dele. Terceiro, existe uma resposta envolvida. E você só vai ser retirado daquele tratamento quando você der a resposta correta. Quarto, com Deus só se tira 10. 9,5 reprova e continua na tribulação. Lembra disso. Quando você estiver na luta, Deus está próximo de você. Amém, aleluia. Mas Deus está requerendo de você uma resposta prática. E tem que tirar 10. Amém? Que outra aplicação que eu vejo aqui? Veja, a importância de orar afirmado na palavra. Eu lembro que certa vez pediram para um irmão orar por um rapaz que ia fazer um vestibular ou uma questão de emprego. Aí aquele irmão orou da seguinte forma, falou: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. E da mesma maneira que o Senhor abriu o Mar Vermelho, nós sabemos que o Senhor tem poder para abrir essa vaga para o irmão. Que seja feita a Tua vontade. Amém. Como que eu tenho que orar? A minha fé tem que estar baseada, primeiro, em Deus. Estou falando do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, no poder de Deus. Tudo isso, como eu sei, através da palavra. Então, quando eu oro firmado na palavra, eu já estou orando com a resposta na mão, eu já estou orando com a base. Não daquela maneira que muita igreja moderna ensina, eu decreto, eu determino, não. Eu estou orando baseado no poder daquele que escreveu a Bíblia, que pode fazer, que está me dando os exemplos. Sempre que você for orar, você quer ter uma oração correta, ore baseado nas verdades da palavra. Senhor, Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus do sobrenatural. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Vem com a Tua cura. Amém? Confiamos em Ti. Agora, nunca faça aquele tipo de oração que talvez alguns de vocês aprenderam. Eu determino a cura, eu decreto a cura. Isso é coisa muito séria, tá? Não chega a ser uma heresia, mas beira a heresia. Você não decreta nada, você não determina nada. Entendeu? Você simplesmente pede cuidado com a falsa doutrina da confissão positiva. O único ser do universo que tem o poder de falar e acontecer 100% como ele falou é Deus. Mais ninguém. A religião que ensina que se eu falar as palavras certas, eu desperto o poder sobrenatural. E através daquele poder sobrenatural as coisas acontecem, essa religião tem um nome: feitiçaria. A feitiçaria que ensina que se eu fizer as invocações certas, eu vou despertar os poderes certos e as coisas vão acontecer.
Tem muito crente que, sem perceber, está fazendo macumbaria gospel, está fazendo feitiçaria gospel. Eu determino, eu decreto. Sabe aquelas histórias bobas? Você fala, nossa, essa minha dor de cabeça. Quem já falou isso? Aí o irmão do lado, não é sua nada, joga fora. Quem já ouviu isso? Pataquada. Isso é pataquada. É lógico que é sua. É você que está sentindo. Seu corpo é vítima de uma natureza pecaminosa. Seu corpo está envelhecendo. Agora, você pode orar, Senhor, tu tens poder para tirar essa dor de cabeça. Aí Deus pode curar sobrenaturalmente, ou Ele pode te lembrar, olha, tem uma coisinha ali no seu armário, chamado comprimido para dor de cabeça. Ó, tem uma garrafa d'água bem cheia, toma 3 copão d'água, que seu problema é sede. E aí cura, não importa a maneira que Deus vai curar. Pode ser sobrenatural, pode ser natural. Mas o importante é que Ele cura. Amém? Vamos seguir. Tá. Essa aqui é... Através das situações, Deus nos coloca cara a cara com a nossa realidade de vida. Veja, essa situação que aconteceu com Jonas aqui é uma crise. A nossa vida é marcada por crises. A questão é, o que você faz na crise? Fica esperneando igual uma criança? Lembra que eu falo? Quer um pirulito? Quer uma chupeta? Veja, na crise, você enxerga o que não via. Quando a crise vem, a sua real natureza é exposta. Quando a crise vem, a sua debilidade é exposta. Quando a crise vem, a sua independência de Deus é exposta. Quando a crise vem, a sua dureza de coração é evidenciada. A pergunta é, em vez de ficar esperneando, por que você não encara o problema de frente através do poder de Deus? Não busca mudar essa triste realidade que você tem. Se Deus está mostrando um problema, se Deus está mostrando uma debilidade, é porque Ele quer resolver. Vou te dar um versículo básico que a turma ama. É Ele que abre a ferida e é Ele que cura. É uma figura. Qual é o problema dessas teologias que querem mexer em problemas através de técnica humana? É o homem abrindo a ferida e o homem tentando curar. Não é assim que funciona. Deus traz a crise, Deus traz o problema, Ele abre a ferida, mas se Ele fez isso, Ele traz a cura. Ele traz a transformação, Ele traz a mudança. Não adianta fugir dos problemas. Não adianta fechar os olhos para a tua dura realidade. É muito mais fácil você encarar, Senhor, é isso aí mesmo. Senhor, eu não presto mesmo. Senhor, eu tenho essa falha mesmo. Eu preciso mudar. Mas, Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda. Eu sei que o Senhor é especialista nisso e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E a minha confiança está em Ti. De mim mesmo eu sei que não posso, mas eu sei que o Senhor me salvou, o Senhor tem uma obra na minha vida e eu confio que o Senhor é poderoso para mudar essa encrenca de 2 pernas. O problema é que a gente se acha muito bom. E o problema é que nós vivemos num mundo onde quando o problema vem, quando a crise vem, eu sou ensinado que eu tenho que fugir dela. É tudo aqueles enfeitezinhos de armário de cristal. E muito crente é que nem aqueles enfeitezinhos. No meu tempo chamava bibelô. Quem conhece essa palavra? Já ouviram essa palavra bibelô? Essa é coisa velha, tô ficando velho, entendeu? Coisa de paulista. É aqueles enfeitezinhos bonitinhos. Você não pode tocar que quebra. Muito crente é feito de vidro. Assim que Deus toca, quebra.
E não é isso que Deus tem para a gente. A crise mostra do que você é feito. E qual a sua capacidade de resposta em Deus. Em Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, são armas espirituais. Principalmente a graça e a palavra de Deus, entre outras coisas. Essa é a arma que eu tenho que lutar. Amém? Vamos lá, mais uma aplicação. Cuidado com orações ruins e orações mecânicas. Sabe aquela história? Sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado, aí o outro fala, tá solto. Isso aí não funciona, isso aí não tem nada a ver, nem bíblico. É cuidado com coração ruim. Quando você orar, seja humilde e coloque o seu problema de maneira clara. Fala, Senhor, está doendo. Ó, essa situação está provocando isso, isso e isso. Senhor, eu estou com medo. Senhor, olha, eu estou muito bravo com o Senhor. Mas eu sei que eu não tenho que ficar bravo, porque o Senhor é bom. Então me ajuda. Fala claramente, como eu estou falando aqui. Tendo fé de que Deus está te ouvindo. E baseado no nome de Jesus, que é o que garante acesso das nossas orações. Foge de frase de efeito. Muitas igrejas transformaram a oração num carnaval. Agora vamos lá! Isso aí não acontece nada. Vai lá você, eu não vou. Já viu a igreja assim? Parece torcida do Atlético. Gaviões a fiel. Não funciona. O diabo não tem medo de frase de efeito, de oba-oba evangélico. Eu lembro que a gente cantava uma música, alguns irmãos conhecem aqui. Eu piso no diabo. Que bobeira, eu acho que o diabo caía no chão de tanta risada. Porque o diabo não tem medo de frase de efeito. O diabo tem medo de homens e mulheres de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, que conhecem a Escritura e vivem a vida, guiados pelo poder do Espírito Santo e fazem aquilo que tem que ser feito. É disso que ele tem medo. Que seja assim entre nós. E que Deus venha nos livrando de todos os misticismos que nós vivemos hoje. Amém? Amém.